Bom, vamos lá, pessoal. Muito bom dia. Vou dar início aqui, então, ao nosso webcast, CRM mais IA, empoderando agentes financeiros. E, principalmente aqui, hoje a gente vai falar sobre os highlights da Febraban Tech 24. Queria dar muito boas-vindas aqui ao Gabriel, que vai participar aqui com a gente hoje, para discutir um pouquinho, para trazer a visão dele também sobre o que ele viu lá na Febraban. Gabriel, muito bom dia. Por favor, aí se apresente enquanto a gente começa aí. Opa, bom dia, Flávio. Muito obrigado aí pela oportunidade. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel. Eu tenho mais de 10 anos de experiência trabalhando com soluções de Microsoft, né? Atualmente, estou há 4 anos dentro da Microsoft mesmo, atuando como arquiteto de soluções. Então, vim aqui bater um papo, estou bem animado. Muito obrigado aí pelo convite. Show. E, Gabriel, acho que nesse momento você também está atendendo especificamente o mercado de finanças, é isso? Dentro da Isso. Microsoft, né? Perfeito. Dentro desses 4 anos, eu comecei o começo da minha jornada em setor público, Uhum. depois migrei para a parte agora da indústria financeira e venho atuando desde então. Legal, muito bom. Acho que vai agregar bastante. Me apresentando aqui rapidamente, para quem não me conhece, eu sou o Flávio Degrande, sou CEO da Bizap. E apresentar aqui também rapidamente a Bizap, né? Bizap ele é um parceiro da Microsoft. Nós somos especialistas no que a Microsoft chama de Business Applications, né? Que são tecnologias voltadas para o negócio, desde marketing, vendas, atendimento, e também em Power Platform, que são as soluções low code, no code da Microsoft, e em características de inteligência artificial, dados analíticos que também o Azure nos fornece, né? Então, a Bizap ela é um parceiro full service, no que a gente entende como implementar uma solução de negócio. A gente pode fazer desde um assessment diagnóstico junto com as áreas de negócio, até a construção de aplicações, desenvolvimento, implantações de plataformas, até o ongoing, né? O AMS, sustentação, manutenção e evolução dessas plataformas para os nossos clientes. Tá? Zap hoje ela é reconhecida como um dos principais parceiros da Microsoft nesses segmentos. Então, a gente tem as designações que a Microsoft, como as competências nas quais a Microsoft nos reconhece, em Data and AI, Digital App Innovation e Business Application. A gente tem alguns prêmios que a gente ganhou ao longo da nossa jornada aí por soluções que foram impactantes para o mercado, seja para os setores sociais ou outros setores. Né? E a gente é um parceiro gerenciado pela Microsoft, significa que a gente tem uma proximidade muito grande com esse fabricante aqui. Isso tudo aqui também foi o que nos possibilitou, né, participar desse evento na Febraban. Então, queria comentar um pouquinho com vocês sobre essa participação. Claro, quem teve a oportunidade de ir até o evento, que aconteceu no dia 26, 27, 28, no Expo Transamérica, de junho, né? No Expo Transamérica, pôde ver que foi um evento gigantesco, né? É a minha terceira edição que eu vou consecutiva, e essa, de longe, foi a maior que eu vi, com stands magníficos da Microsoft, era um dos principais stands da feira, tanto por localização quanto por tamanho, mas também como por proposta, né? O stand da Microsoft tinha uma proposta muito bacana de, de ESG, né? Então, a gente tinha uma série de exemplos lá na prática, né? De inclusão, de diversidade, né? E outros exemplos que a gente viu lá acontecendo. Tá? E a BZAP foi um dos parceiros que foi selecionado pela Microsoft para expor as suas soluções dentro do stand da Microsoft. Né? Então, quem esteve lá pôde conversar com a gente. De novo, foi um prazer recebê-los lá. Né? E o Gabriel também estava lá, né, representando a Microsoft. Né? Como é que foi a sua participação lá, Gabriel? Você ficou dentro de uma estrutura também de Business Application lá, certo? Exatamente. A Microsoft ela teve três principais stands, né? Cada um focando numa área de solução. Então a gente tinha uma área de solução focada em Azure, uma para M365 e a parte de aplicações de negócio. Então eu tive a oportunidade de estar apoiando aí o time de aplicações de negócio para trazer, né, toda a visão
da Microsoft para os copilotos e a generativa, né? Focado nas aplicações de negócios da Microsoft. Show. De novo, foram 3 dias bastante intensos, né? Eu diria que as principais instituições financeiras, claro, né? Não todas as pessoas puderam estar lá, mas a representatividade foi muito bacana. A gente conversou com praticamente todos os bancos, quase todas as instituições financeiras, né? E a BZAP levou, né, o assunto, né, a gente foi escolhido pela Microsoft para falar um pouquinho sobre esse tema, né, que é empoderar os colaboradores, né, está até ali em cima da nossa imagem, ali dentro do nosso stand, do nosso booth, e é um tema que nos agrada bastante porque dentro dessa, da nossa história, né, a gente sempre traz como objetivo transformar algum processo de negócio, transformar alguma operação do cliente, e isso diretamente ou indiretamente sempre estará relacionado a como é que as pessoas que estão atrás daquele PC, atrás daquela aplicação, né, transformam o dia a dia dela. E juntando com as novidades que a Microsoft trouxe, principalmente falando em termos de Copilot, né, onde a gente tem uma enxurrada de inovações que potencializam a capacidade do ser humano, né, a gente pôde mostrar um pouquinho como é que essas tecnologias podem efetivamente transformar a vida de um banker, né? Então, só para a gente dar uma palhinha, né, enquanto a gente conversa aqui, aqui a gente tem um resumo, né, do que a gente mostrou lá na Febraban. Basicamente, a nossa solução, né, ela mostra como que os copilots da Microsoft podem interagir, né, no dia a dia do banker, seja em 3 momentos principais, né? Como é que ele começa o seu dia, então como é que ele pode fazer perguntas para o Copilot para que ele possa organizar melhor o dia a dia dele, né? Então, o que ele tem para ele, quais são os principais negócios, o que foi atribuído, quais são as principais alterações no dia a dia dele. E aí, claro, olhando para um sistema de CRM aqui, a gente vai falar um pouquinho do Dynamics, mas não necessariamente, a gente pode estar falando de Salesforce, né? O Copilot da Microsoft hoje ele é agnóstico nessa relação. Ele pode também ajudar a preparar o dia a dia dele, interagindo com esses sistemas de registro, né? Como um CRM, por exemplo. E, efetivamente, quando ele conseguiu organizar, ter visão daquilo que é mais... que ele pode ter foco no dia dele, como é que o Copilot ajuda ele durante também os engajamentos, né? Então, como é que ele pode ajudar durante uma reunião, durante uma ligação, como é que ele consegue entender melhor daquele cliente específico que ele está conversando, né? Então, esse é um segundo momento que a gente mostrou. E um terceiro momento que é legal, terminei minha ligação com o cliente, né? Então, a gente sabe que depois de uma reunião, a gente sempre sai um monte de to-dos. Como é que o Copilot me ajuda a executar esses to-dos de uma maneira melhor? E aí a gente tem todo o processo de construção de e-mails, construção de propostas, produção de apresentações, tudo isso interagindo através dos Copilots que a Microsoft oferece. Então, esse foi um pouquinho do resumo que a gente mostrou para os clientes e posso dizer, Gabriel, que na nossa perspectiva, né, isso trouxe bastante interesse, né? Ou seja, as pessoas de fato ainda posso dizer que não tinham necessariamente, né, aterrizado, né, como que isso poderia transformar a vida deles, né? Como é que você vê aí? Como é que o que você viu, né, em relação aí, falando um pouquinho nesse tema específico de produtividade, né? Como é que você viu esse destaque, né? Você considera isso como um destaque lá na Febraban? Como é que você ouviu isso? Eu acho que é um dos principais destaques, né? Eu acho que a gente pode colocar aí 3 grandes pontos que foram abordados lá na Febraban, né? Não só pela Microsoft, mas também por outros players. Segurança digital, como você muito bem pontuou aí no slide, acho que é um ponto que as instituições financeiras estão cada vez mais olhando, né? Principalmente focado em biometria de voz, biometria facial, né? Toda a parte de IA, né? Que a gente pensa aí na parte dos copilots, né, principalmente, né, junto com a Microsoft, e também a parte de responsabilidade focado para o AI também, né? Então, acho que é uma discussão interessante que a gente acaba tendo, né, que a Microsoft, a Google e grandes players estão trazendo cada vez mais para que a gente possa refletir um pouco. Mas pensando aí no ponto que você trouxe aqui para a gente, né, sobre a questão do uso de IA para produtividade, eu acredito que é uma das coisas que mais chamou atenção lá na Febraban, porque imagina só, né? Eu adorei o exemplo que você passou aqui para a gente agora há pouco.
uma pessoa, né, que trabalha numa instituição financeira, né, ele pode ser um gerente do banco, ou um gerente de relacionamento, por exemplo, ele leva geralmente horas para poder estruturar uma proposta financeira para o seu cliente, né? Isso ele está no WhatsApp, está no telefone, e depois ele vai fazer um follow-up, ou até às vezes na agência presencial, e aí depois ele volta o contato com a pessoa, né? Então tem um tempo que leva para fazer isso. E eu acho que com o apoio da IA generativa, né, principalmente com o copiloto, a gente consegue transformar esse processo em minutos, né? Então eu vejo casos, né, que a gente está levando aí para os grandes bancos, né, de fazer isso realmente desde você fazer uma reunião com o cliente, né, dependendo do tipo do setor que você está, você conseguir extrair tudo que foi conversado nisso, já com as palavras-chave, com os pontos de ação que são necessários para realizar, e a partir disso ele já começar a montar uma proposta, né, em Word ou PowerPoint ou em PDF, usando IA generativa, já olhando aquele contexto daquela reunião. Então, por exemplo, Fábio, vamos supor que eu vou te vender aqui um crédito imobiliário, né? Faço uma reunião com você, falo assim, olha, você tem interesse? Você fala assim, poxa, eu tenho interesse, quero fazer um crédito imobiliário de 500 mil, né? Vamos pensar nesse quesito. Aí a generativa vai entender o que você colocou, ela vai entender o valor, tudo que foi dito, e eu posso pegar essas informações que estão contidas nessa conversa, via ligação, ou via reunião, que seja, e já gerar uma proposta em cima disso para você. Então, eu vou pedir para a generativa fazer uma proposta baseada nessa reunião. Ele já vai me gerar com esses valores, com essa visão de produto que foi pedida, e para o Flávio, que é o meu cliente. Eu posso ir além, né? Eu posso, no meu sistema de relacionamento, né? Eu posso perguntar, por exemplo, quais são as últimas oportunidades ou negociações que eu tenho com o Flávio. E aí ele já me responder com essas informações, baseado naquela conversa que a gente teve também anteriormente. Então, eu acho que o relacionamento entre as instituições financeiras e as pessoas, né, e os clientes, elas vão estar muito mais fluidas, muito mais ricas de contexto, né? Então a gente chama de hiperpersonalização. Eu vou entender muito melhor o Flávio e muito mais rápida, né? Então isso é um ponto também bem interessante que quando eu apresentei isso, né, para os clientes lá na Febrabantec, todos eles ficaram impressionados, falaram, nossa, beleza, Gabriel, eu Uhum. achei maravilhoso, porque eu não estava nem pensando nesse contexto. E eu trazer uma pimentinha a mais aqui também na nossa discussão, e depois disso, né? Eu acho que é muito legal essa provocação, né? Quando a É, pessoa está com a ânsia, com a sede, na verdade, da inovação, né? Ela pergunta, pô, Gabriel, e depois disso, para onde a gente vai, né? Eu entendo essa parte dos copilots, mas eu quero entender como a Microsoft também está tratando aí o futuro, né? Para o setor bancário. E a gente pode pensar no além, que é o que a gente também estava levando em discussão, que é os famosos agentes virtuais, né? Que é o quê? Você ter avatares, né, 3Ds. Futuramente, isso a gente pode pensar em hologramas, isso aí acho que é um passo de cada vez mais a uhum. gente trazer avatares mesmo 3D que tenha IA generativa ligada. Então, o que que eu posso dizer aqui que, na minha visão, né? Que eu acho que em pouco tempo, né, a gente vai ter possibilidade de ser atendido da nossa casa, falando com um agente virtual, né? E ele com IA generativa, sabendo quem sou eu e consultando meus dados, isso em tempo real. Então, acho que isso, a Microsoft já está caminhando para isso, né? E outras empresas também. E eu acho que dentro de alguns anos a gente vai ter esse tipo de tecnologia disponível para os bancos ofertarem, né? Esse tipo de serviço e realmente a agência física, né? Ela vai ser cada vez menos utilizada e vai ser muito mais virtual, né? Então a gente pega exemplos como a Nubank, que já é quase 100%, quer dizer, 100% virtual, ela ofertar esses serviços, né, de agentes virtuais, consumindo as informações com IA generativa, vai dar uma experiência bem interessante aí também para os clientes. Exato. Eu enxergo de uma maneira bem próxima a isso e eu enxergo o mercado através desses degraus, né? É, eu tenho um tempo na tecnologia também, né? E eu pude acompanhar o nascimento das homepages, né? Das empresas, né? Onde as empresas, na época, nossa, eu preciso ter um site na internet e tal, né? Por que você precisa ter um site? Eu não sei, todo mundo tem, eu preciso ter também, né? E o que se tinha naquela época? Era o famoso site institucional, né? Quem somos, por que somos, nosso telefone, era isso que tinha, né? E ao longo dessa jornada, os sites começaram a ser, né,
mais, vamos dizer assim, propositivos, né? Oferecer serviços, né? O Internet Banking, né? Eu acho que é o caso mais exemplar disso, se transformou numa agência digital. Então a gente passou de uma simples web page estática, né, para efetivamente um portal de que você consegue executar praticamente todos os serviços que você faz hoje numa agência bancária física, né? Eu entendo essa mudança da inteligência artificial muito próxima, né, fazendo uma comparação, né, onde a gente tinha efetivamente um atendimento estático num chat, antigamente, onde você tinha perguntas e respostas fixas, né? E se o bot não soubesse responder aquilo, você tinha que partir para um outro tipo de atendimento, outro tipo de canal e assim por diante. Hoje a inteligência artificial, no momento que nós estamos, ela consegue ter um domínio de linguagem praticamente 100%, então você pode perguntar o que você quiser para ela, e lógico, de acordo com o conteúdo fornecido a ela, ela vai te responder com uma resposta mais assertiva, e caso ela não conheça, ela vai conseguir te responder, em vez de te dar um erro, né, ela vai conseguir, poxa, não sei, vou te transbordar para um outro agente. O que eu vejo é que no GPT, vamos dizer assim, as pessoas ainda, as empresas, né, e os departamentos até, eles estão experimentando essa primeira etapa, que é fazer com que o GPT, ou o Generative AI, saiba interpretar os dados delas. Ou seja, a gente ainda está num formato onde eu dou informação e o GPT interpreta essa informação através daquele canal em que eu escolhi. Um WhatsApp, um chat ou um telefone, né? Então, hoje o que a gente vê são bases de conhecimento sendo interpretadas pela inteligência generativa. Que você acabou de dizer é exatamente a próxima etapa, né? Como é que a inteligência generativa ela passa efetivamente a ter um papel de agente, né? De resolver um problema, onde não só ela vai conseguir interpretar aquela intenção, vai conseguir ler quais são os dados do Gabriel e passar a executar algum processo dentro deste contexto, né? Ou seja, ela vai ser um pouco mais resolutiva do que só informativa. Então, esse, na minha visão, é onde a gente vai começar, de fato, ter, né, grandes impactos dentro deste cenário. Eu acho que as empresas estão exatamente nesse momento. Eu pude acompanhar algumas palestras que teve nas plenárias, né, onde a gente teve grandes bancos, né, executivos de grandes bancos, né, cursos, todos eles foram muito próximos. Temos centenas de iniciativas de IA, né? Estamos fazendo A, B, C, D e E, ou seja, quase todos os bancos, claro, tem uns que estão mais avançados, outros um pouco menos, mas todos eles estão numa etapa de experimentação mais profunda, mas estão experimentando, né, desde desse processo ainda mais cognitivo, né? Tenho muita informação, né? Estou conseguindo agora fazer com que as pessoas tenham acesso a essa informação através da IA, né? Como é que você vê essa próxima etapa agora de transformar esse processo mais resolutivo? Você enxerga assim também? Não, eu enxergo bem nessa visão mesmo. Acho que a gente pode colocar isso como ondas, né? Então, essa primeira onda é realmente você entender o impacto da generativa, né? Em cima do modus operandi, do trabalho, é, em questão de pensar em prompts, né? Para poder realmente extrair o melhor valor dela. Então, é uma primeira onda, né? A gente ainda está entendendo um pouco mais sobre como a IA generativa vai impactar a sociedade como um todo, e principalmente a parte aí do setor financeiro, né? E dentro disso gera várias discussões, né? Principalmente quando a gente fala de responsabilidade de AI, né? Que é uma das bandeiras que a Microsoft ela vem trazendo muito forte para que a gente possa ter não só transparência, mas também privacidade e segurança com os dados que estão sendo trocados, com os dados que estão sendo analisados, né? Para que a gente consiga fornecer, né, essas informações para o conhecimento público, né, sem um viés, por exemplo, sem gerar um dano para a sociedade ou até ter um bias, né, por exemplo. Então, acho que essa é a discussão do momento, né? Como que eu consigo ter a IA generativa, mas utilizar com responsabilidade, né? E aí a segunda onda é isso que você colocou, Flávio, que eu acho que foi perfeito a sua fala, sobre os agentes de IA, né? Então, beleza, eu entendi, eu já sei como utilizar e eu tô com agora uma visão de responsabilidade, de ética de AI bem formatada dentro da minha instituição. Agora eu quero extrair o melhor valor dela, né? O que seria, né, no caso?
é realmente eu conseguir não só ter uma visão de pergunta e resposta, mas ter um agente que vá realizar um processo para mim, um procedimento. Então, o que que a Microsoft já está trazendo, né? E aí eu posso citar já aqui alguns tipos de tecnologia. Então, a gente tem o Copilot Studio, que é um estúdio para você criar copilots barra chatbots personalizados que é generativa, né? E aí a gente trouxe agora uma inovação, que é você criar seu próprio agente de IA generativo. O que quer dizer isso? Eu posso ter um multicanal, por exemplo, um WhatsApp, um telefonema ou qualquer coisa do tipo, um copilot, né? Uma IA generativa, olhando a minha base de conhecimento, minha base de dados, mas isso ele vai além. Porque, vamos supor, uma coisa é eu perguntar, poxa, qual que é o horário de funcionamento do banco? E ele olhar a base e me responder de uma forma mais personalizada. Isso aqui, até então, ok, é um primeiro nível. Mas quando a gente fala do agente de IA, é eu virar para ele e falar, olha, eu gostaria de alterar meu endereço. Eu gostaria de fazer uma abertura de conta, eu gostaria de fazer uma contestação da minha conta. E aí a IA generativa entender esse contexto e ele realizar esse procedimento para mim internamente. Então, o que eu estou dizendo? Que antes o chatbot ele ia te transferir para um agente humano, ou você precisaria falar com uma pessoa. Eu estou dizendo que a gente vai ter uma estrutura que ele vai entender o contexto que você está pedindo do serviço e vai poder depois consumir, fazer fluxos de tarefas, de procedimentos e processos com IA generativa para realizar esse tipo de papel e serviço. E isso é a grande segunda onda que eu estou pensando aqui, na minha visão, que vai trazer inovação e disrupção, né? Nessa questão de atendimento mesmo, né? Para as pessoas, para os clientes e também para o banco como um todo, para a instituição financeira, né? E aí a terceira onda, né? É aquilo que eu falei, que eu pincelei um pouco, que é a parte dos avatares Que é a digitais, personificação, né? que é a personificação, eu dar um rosto para aquilo lá, né? Então dá um rosto. E aí a Microsoft já tá tendo, já criou uma tecnologia para isso, onde eu vou poder criar um avatar meu, né, 3D, e vou poder treinar ele com IA generativa para ele poder movimentar a boca de uma forma igual um humano mesmo. Então ele vai entender a forma de movimentar a boca e ele vai verbalizar via voz, né, claro, Claro. usando IA generativa. E essa voz você pode criar, pode ser de uma pessoa, por exemplo, com toda a parte de consentimento, né? E além dessa voz, ele vai poder falar múltiplos idiomas. Então, ele vai, por exemplo, atender uma pessoa em português, inglês, e não vai ter a barreira linguística também. E aí, eu acho que esse é a terceira grande onda de inovação para a IA generativa que a Microsoft está pensando aqui também. Bacana, eu concordo. E você comentou no início, né, sobre a característica de segurança digital, inovação, né? O que eu percebi também durante conversando com várias pessoas que estiveram no stand, né? ah, as empresas, quem está investindo tempo nisso, né, eles precisam de um framework, né? Ou seja, eles precisam, cara, por onde eu começo, né? O que eu preciso? É só sair fazendo? Não preciso me preocupar com nada, né? No Power Platform e outras tecnologias, a gente tem o famoso COE, né? Que são os centros de excelências que definem os baselines, né? Então, eu entendo que a Microsoft, assim como outros fabricantes, né, tem a função, a obrigação e a responsabilidade, né, também de direcionar, né, como é que esses centros de excelência têm que funcionar, né? O que a gente precisa pensar antes, efetivamente, de sair construindo um monte de copilots, né, um monte de GPTs e entregando para os nossos usuários, quais são as preocupações que a gente tem que ter nesses sentidos que você comentou, né, em termos de privacidade, em termos de responsabilidade, como é que eu faço com que o meu bot não seja um bot preconceituoso, né? E isso, claro, né, a gente está indo num extremo, mas pensando nas coisas mais simples. Teve um exemplo claro e eu posso citar aqui, lógico, não vou falar quem é o cliente, mas ele me trouxe, né, ele falou, Flávio, eu estou testando aqui o Copilot, né, eu criei um agente aqui, só que, cara, eu vou precisar desligar o Copilot, porque ele está dando informação que ele não pode dar. Aí eu falei, bom, vamos entender o cenário, né? Assim, se o Copilot não tem acesso à informação, ele não teria como dar aquela informação. Se ele está dando, é porque ele tem acesso a essa informação. Ele não, mas ele deu a informação para uma pessoa que não poderia ter aquela informação. Ah, entendi. Então,
no final das contas, né, o que o Copilot acabou sendo para aquela empresa? Ele foi um buscador de dados muito mais eficiente do que os próprios humanos eram. Então, no final das contas, aquele humano, ele tinha acesso àquele conteúdo, ele só nunca teve a curiosidade e a habilidade de chegar até aquele dado, Exatamente. mas ele já tinha acesso àquela informação. Então, no final das contas, o que o Copilot trouxe foi a evidência de que a gente ainda precisava se preparar um pouco melhor da nossa estrutura de segurança de pastas, de SharePoint, e afins, né, para que o Copilot, de fato, né, possa ter ali a sua configuração correta e que quando o Gabriel perguntar, né, quais são as evoluções de salário, ele possa ter só sobre a dele ou dos subordinados dele e assim por diante. Né? Então, isso deixou claro e trouxe à luz de que a gente sim precisa ter preocupações em termos de segurança. E um outro ponto que eu queria citar aqui, que também foi um assunto relativamente recorrente, que é uma grande preocupação das empresas, e fala assim, não, eu não vou colocar o GPT, eu não vou fazer um copiloto, não vou fazer um chat baseado em OpenAI, em chat GPT na minha empresa, seja lá qual for a tecnologia, porque eu não quero compartilhar as minhas informações com a Microsoft ou com a OpenAI. Eu não quero que ela aprenda baseado nos meus dados, porque aí meu concorrente vai ter a mesma informação que eu tenho. Né? Então, essa é uma outra preocupação. Aí, Gabriel, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema, porque pode Perfeito. parecer, para nós, né, que a gente está no dia a dia aqui, pode parecer óbvio, né, mas não é óbvio, né, para a maior Não. parte das pessoas que eu Com conversei lá. certeza. Né? Não, com certeza. Eu acho que essa é uma das grandes preocupações que todas as instituições vêm trazendo aqui para nós, né, como empresa fornecedora de tecnologia, né? E quando você traz essa visão, né, poxa, beleza, né? Tenho aqui toda a minha parte de dados e são dados sensíveis, né? Pode ser dados, por exemplo, como você falou, de salário, pode ser dados sobre informação de procedimentos, processos e afins. E qual que é o grande dilema, né, que a gente viu e como a Microsoft resolveu isso também é bem interessante, né? O grande dilema é, poxa, a IA generativa ela acaba sendo uma caixa preta, né? Vamos colocar assim, sendo bem sincero, né? E aí ela utiliza esses dados para treinar, para ela poder ter mais conhecimento e conseguir ter uma resposta mais assertiva, né? Aquele algoritmo ele conseguir tem uma probabilidade melhor no acerto de resposta. Só que a Microsoft, quando ela fez a parceria com a OpenAI, né, no caso, ela conseguiu trazer isso de uma forma muito interessante para as empresas, né, onde ela isola, né, ela cria várias mini caixas pretas, vamos colocar assim bem de forma bem leiga, mas essa caixa preta é de cada cliente, né? Então, assim, minha empresa, vamos, sei lá, Banco Gabriel Barbosa, vamos brincar aqui. Não vou compartilhar meus dados com a web e nem vou olhar dados da web. Os meus dados estão naquela caixa, por exemplo, que é só minha e nem a Microsoft tem acesso. Então a Microsoft ela criou uma forma, né, através da nuvem dela, que é o Microsoft Azure, onde eu crio toda uma visão de proteção, né, os guardrails, né, que a gente fala, onde esse dado que está lá eu não utilizo para fazer nenhum treinamento externo, né, só interno para a própria empresa, no caso, né, e ele também não olha dado da web, né? O que quer dizer isso? O perigo dele alucinar, né? Vamos colocar assim, né? Que é um termo que acredito que muitos de vocês já ouviram, né? É muito menor, porque ele não vai olhar dados, por exemplo, se eu pedir para o meu Copilot fazer uma receita de bolo, ele não vai dar essa informação, tá? Porque ele não está olhando aquele dado da web, ele não sabe o que é uma receita de bolo. Ele só sabe realmente os dados que estão sendo trocados pela empresa e dentro daquele contexto e ele não vai para fora e nem nenhum dado retreinado entre empresas, né? Então, esse é um ponto muito importante e é uma grande diferença disso. E Legal. aí traz a privacidade, né, e a segurança, como você muito bem pontuou. Legal. Ou seja, o OpenAI treinou durante alguns anos esse modelo e a Microsoft comprou, né? Ou comprou. Tem Fez uma parceria, perfeito. né? E aí Uhum, toda vez que um cliente precisa criar um Copilot, ele faz uma cópia desse modelo para dentro de uma estrutura exatamente. controlada pelo cliente, ou seja, aí tem todos os contratos Isso. de confidencialidade que a Microsoft já tem, né? Ou seja, tem centenas de milhares de clientes que usam a nuvem Microsoft hoje, confiam Exatamente. nesse. E
baseado nessa cópia é que aí sim, essa mesma inteligência vai estudar os seus próprios dados, e não vai sair para fora e não vai compartilhar esse dado, né? Isso é Exatamente. super importante porque isso cria barreiras, né, em diversos níveis das empresas, né? Não quero nem olhar para isso, porque vou perder meu patrimônio, que são o meu É, conhecimento, né? Cara, a gente está quase aqui no nosso tempo, né? A gente tem mais uns 10 minutinhos aqui, mas o que você poderia, assim, do que você viu, claro, né? A Microsoft lá estava com outros 10 parceiros, né? A gente teve várias palestras dentro do stand da Microsoft e tudo mais. Mas o que você poderia destacar aí como as principais soluções que a Microsoft trouxe para o setor aí? bacana. Vou trazer algumas aqui que eu vejo que são importantes e de destaque. A primeira, né, é a que você passou e elencou muito bem, que é o Copilot aí para toda a parte aí, não só do empoderamento, né, também das instituições financeiras e também dos funcionários, né, mas o empoderamento para pensando em questão de CX, né, de experiência do cliente, né. Então a Microsoft ela tem um Copilot para cada contexto da jornada do cliente, né. Então a gente mostrou Copilots para a área de marketing, por exemplo, que é um Copilot que vai te ajudar a escrever e-mails marketing, gerar imagens, fazer segmentação de público-alvo. Então, por exemplo, eu quero pegar todos os clientes que moram em São Paulo do gênero masculino de uma faixa de idade, porque eu quero ofertar um produto para essa pessoa. Eu não preciso mais fazer uma query, né? Eu escrevo o que eu quero em linguagem natural. O Copilot ele vai entender isso, ele vai gerar uma segmentação para mim. Então imagina o ganho disso. Você não vai precisar mais saber, por exemplo, SQL ou nenhum tipo de linguagem de programação ou algo assim do tipo. Eu vou escrever, ele já vai gerar essa segmentação. E também gerar a jornada também. Então, por exemplo, eu quero que você crie uma jornada que dispare um e-mail a cada 3 dias. Se a pessoa clicar, eu vou mandar um SMS. Se não clicar, manda um WhatsApp. Então, eu escrever isso, ele já gera toda a jornada para mim, baseado na escrita do contexto. Uhum. Então, a gente fala. Isso é fantástico, porque eu vou criar um momento com engajamento com o cliente, vou aumentar, né, vou melhorar a satisfação do cliente, a porcentagem também de forma E- de ação, né? Esse Pode. de segmentação, o que me chamou mais atenção é que a gente, quando a gente tem uma ideia de criar campanhas, como você acabou de Uhum. citar, né, eu quero definir esse meu público-alvo, né? Depois que ele gera esse público-alvo, né, o Copilot ele fala assim: você sabia que também esse público-alvo eles Exatamente. têm em comum, né, essas outras informações, Eu né? acho que esse é a grande diferença, né? Porque quando a IA, ela é propositiva, né? Então ela vai me dar uma visão que eu não estava nem pensando, né? Então ela consegue me dar uma prescrição, ela consegue me ajudar a entender um pouco mais dos meus dados e eu fazer uma nova segmentação que às vezes eu nem estava pensando, né? Então isso é um Legal. ponto bem interessante. Um outro tipo de copilot, né, que a gente trouxe também, não vou falar a parte de vendas, que eu acho que você abordou muito bem, mas eu acho que a parte de atendimento, né? Então a Microsoft, ela acho que está investindo muito e trazendo muita inovação nisso. E eu traria dois pontos de visões aqui, que eu achei interessante. O primeiro é que a Microsoft acabou de lançar nosso Contact Center, né? Então, é um produto voltado para realmente centrais de atendimento, né? Que eu posso ligar em diversos tipos de sistemas, não só de atendimento, mas também de URA e etc. E é interessante porque a Microsoft está entrando nisso, né? Poxa, é até uma reflexão interessante. Pô, a Microsoft não é famosa pelo Office 365, Azure, e entrar no mundo de contact center, pô, tem a Avaya, tem Nice, Genesys. Uhum. E por que a Microsoft está apostando nisso? Por causa do Copilot. Então a Microsoft já trouxe a visão do primeiro contact center com IA generativa aplicada. Então eu estou dizendo que a gente vai ter IA generativa para a parte contact center, para o setor financeiro, para fazer o atendimento em tempo real, gerar transcrição da conversa, trazer highlights em tempo real, recomendações, e eu vou ter um copilot para eu poder fazer as perguntas baseado no momento que eu estou fazendo o atendimento com a pessoa. Então, imagina eu te atendendo, Flávio, em tempo real no telefone, você está muito bravo porque você teve um problema, por exemplo, seu cartão bloqueou e eu preciso entender e fazer um atendimento rápido. Eu posso, já através da transcrição da voz,
perguntar para o Copilot como fazer o procedimento de desbloqueio do cartão. O Copilot ele vai olhar meus dados internos, ele vai olhar minha base de conhecimento interna e vai me dar uma resposta de como fazer esse tipo de atendimento e procedimento. E não só isso, né? Ele vai me questionar também, vai falar, olha, você já perguntou isso? Aquilo para a pessoa, então, além de ele ser um simples pergunta e resposta, ele vai me dar também um procedimento de script de atendimento. Então, ele vai me dar caminhos do que eu posso fazer e do que eu preciso perguntar para o Flávio para poder fazer o melhor tipo de atendimento e capturar as melhores respostas, né? Então, realizar o procedimento em si. Porque uma coisa é pergunta e resposta, outra coisa é entender, pô, você já perguntou o nome do Flávio, já perguntou o CPF, já perguntou não sei o quê, e aí eu vou seguindo esse roteiro e a generativa vai Exato. me dar mais contexto. Então, eu acho que isso também um grande ganho que a Microsoft trouxe, né, de inovação, principalmente para o atendimento. Eu concordo. A Bzap ela tem vários clientes no setor de finanças, inclusive um das nossos focos de atuação está justamente nesse setor, né? E um desafio que a gente vê frequentemente é áreas de atendimento que precisam lidar com vários sistemas, né? É, Nossa solução, né, até então para isso era construir integrações, exatamente. construir telas para que a gente tentasse unificar, né, a quantidade de telas em que o agente utiliza no seu dia a dia, mas a gente ainda sempre tinha essa relação entre tela, campo, processos, né, a gente sempre tem essa relação em torno disso, o que gera ali uma certa experiência e acredito que muitos de vocês já passaram, né? Espera aí que eu vou submeter aqui no meu sistema está, né? E assim por diante. Então, a gente tem clientes, por exemplo, que trabalham com 7, 8 sistemas ao mesmo tempo para realizar um atendimento para um cliente, né? Por quê? Porque ele precisa ver o cadastro completo num sistema, depois ele precisa ver o status de crédito em outro sistema, depois ele precisa submeter uma pedido de aprovação num terceiro sistema e assim por diante, né? Ou seja, a gente tem os famosos silos que a gente sempre falou, e por algum tipo de limitação, né, a gente não consegue construir um único sistema que faz tudo. É difícil isso aconteça, né? E a gente então precisava conviver com isso. E lógico, o Dynamics, por exemplo, ele tinha uma série de capacidades para tentar dinamizar esse processo, para trazer a tela no momento certo, né, para trazer já no campo correto, mas ainda assim era um grande automatizador de alt tabs que a gente falava, né? É, Eu acho que agora a gente tem uma oportunidade gigante que é justamente isso. A gente tem um Copilot, ou seja, a gente tem uma janelinha de chat lá dentro da tela de atendimento, onde ele pode automaticamente interpretar o que o cliente está falando, seja via chat, seja via transcrição da voz. E além disso, ele tem capacidades, a gente vai poder falar muito disso no futuro próximo, né? Ou seja, já está falando disso com clientes, que é justamente essas extensões, ou seja, o meu Copilot ele pode responder perguntas sobre o meu conteúdo, mas mais do que isso, eu tenho um plugin que é uma ponte para o meu sistema de crédito, para o meu sistema de aprovação, para o meu sistema de cadastro, né? E aí o próprio Copilot executa isso dentro desses uhum. contextos, né? Então, acho que a gente está vivendo um momento surpreendente aí, realmente transformador, né? Principalmente falando de atendimento, né? Então, sem dúvida. E aí, Flávio, pensa que a gente pode colocar dentro dessa solução também a questão de biometria de voz, né? Então, imagina só, a Microsoft ela adquiriu a Nuance, né, há uns 3 anos atrás. Nuance, para não quem conhece, é uma empresa, né, muito famosa para a parte de contact center mesmo, principalmente para segurança biométrica, né? E muito forte no setor financeiro. A Microsoft foi muito feliz nessa aquisição e o contact center é muito baseado no Nuance também. E a gente traz essa visão em conjunto também, de poder trazer não só a parte do contact center, mas os voice bots, né, que é muito importante. Então, Uhum. chatbots de voz que é generativa, para poder fazer esse atendimento muito mais humanizado, e também a parte de biometria de voz para poder ter a segurança, né? 75%, Flávio, dos bancos estão adotando pelo menos biometria facial. A gente sabe Sim, que a parte de segurança é assim, é indispensável. Eu acho que cada vez mais a premissa. gente está recebendo ataques, a gente está, poxa, eu acho que todo dia eu recebo uma ligação de alguém tentando me fraudar, né?
se passando por um banco, se passando por alguma coisa. Então, essa parte de biometria de voz e facial é um ponto que também vai vir para ajudar em muito essa questão de segurança, né? A Microsoft já tem apostado muito nisso e usar IA generativa e machine learning para ajudar no combate da fraude e também ataque cibernético, né? Então, isso é um outro ponto de inovação que a Microsoft traz em conjunto para poder apoiar também as instituições financeiras. Eu acho que é isso. Eu acho que, inclusive, o que você falou, acho que exemplifica bastante, né? É o que a gente tem nesse slide, nesse próximo aqui, que é Legal. a gente tem centenas de oportunidades. A gente falou aqui de várias, e eu acredito que eu vejo isso dentro dos nossos clientes. Você está dentro de cliente todo dia aí, eu acho que você também enxerga esses desafios, né? Mas e essas oportunidades principalmente, mas eu acho que o desafio vem junto, né? Então, da mesma maneira que a gente constrói esses canais, né, a gente também precisa ir junto com essa preocupação de segurança, autenticação, biometria, e eu acho que a Microsoft tem feito bem esse trabalho, né? Ou seja, a gente tem muitas opções aí. Eu acho que esse cenário da nuance de autenticação de voz é um cenário bastante interessante. Grande parte dos expositores que estavam, né, dentro da Febraban como um todo, né, e um grande percentual dos expositores lá eram de soluções de segurança, né, de privacidade, para que de autenticação. Então, a gente sabe, né? Eu não sei se, lógico, eu vivo aqui no Brasil, eu sei que o cenário, como você comentou, durante a nossa reunião aqui, eu recebi 5 ligações que o meu Truecaller aqui já disse que eram de golpes, né? Ou seja, já identificou aqui que eram de golpes, né? E diariamente a gente tem sempre alguém aí relatando um novo tipo de golpe, então a gente precisa ajudar as companhias também a serem mais confiáveis para os seus clientes. Eu acho que acho que a Microsoft tem várias soluções nesse cenário. Então é justamente isso, né? Ou seja, conforme as oportunidades vão se abrindo, os desafios também vão se construindo, e eu acho que os principais desafios estão, de fato, em conseguir manter a segurança, né? E a privacidade dos dados, né? Um ótimo ponto. É isso mesmo. Legal, cara. Bom, nossa conversa aqui está chegando no final. Gabriel, queria te dar aqui um espaço se você quiser colocar alguma mensagem final aqui, né? E também já compartilhar um pouquinho aqui nossos contatos para quem está nos assistindo aí. Não, a mensagem é agradecer pela oportunidade. Acho esses espaços de interação entre nossos parceiros, Microsoft, é muito importante, né? Eu tive a oportunidade de conheço o Flávio há alguns anos já, então acho o trabalho que vocês estão fazendo fantástico. Acho muito interessante todas essas discussões que a gente está trazendo aqui para os nossos clientes. Acho que é necessário. E agradecer não só o espaço, mas também a mensagem que eu pude passar, né? Um pouco mais aí de como a Microsoft está vendo essa questão de IA generativa. Deixar meus contatos também aqui à disposição para quem precisar, para tirar dúvida, para fazer um próximo bate-papo, uma conversa, então estou totalmente disponível também. E a última mensagem que eu trago é a IA generativa, ela pode soar assustadora no começo, né? Acho que todo mundo se assustou um pouco, né? Pela capacidade, pela discussão, mas eu acho que a ideia da Microsoft também é ajudar a fazer, desmistificar isso e fazer um caminho muito mais seguro, responsável e ético para utilizar IA, né? Acho que é os 3 pilares aí que eu gostaria de trazer de mensagem aí. Sempre quando a gente avaliar o uso de IA generativa, é sempre pensar nesses pilares para a gente conseguir aí atingir a melhor forma, não só do uso dela, mas também trazer os melhores resultados aí para a própria companhia. É isso aí. Gabriel, cara, queria agradecer demais aí a sua presença, contribuiu, enriqueceu aqui o nosso bate-papo, nosso webcast mais em formato de podcast hoje, né? É, muito, muito legal. Eu queria deixar aberto aí para quem tiver dúvidas, lógico, a gente vai finalizar a transmissão, mas a gente vai ficar aqui na sala. Quem quiser colocar as dúvidas aqui no chat, a gente continua a conversa aqui pelo chat. Para quem precisa sair, né? Eu sei que meio da manhã é complicado. Eu queria agradecer imensamente o tempo de vocês durante essa manhã de hoje. Tenham vontade, como o próprio Gabriel disse, de nos contactar. Nossos contatos aqui do LinkedIn estão aqui. Nosso QR Code para falar com a gente via WhatsApp direto aqui com o nosso time também está por aqui. E queria agradecer novamente a todo mundo. Obrigado e tenham um resto bom
bom dia para todo mundo. Um abraço, pessoal. Até mais. Um abraço, pessoal.